for necessário, você pode fazer esse grande trabalho que Deus lhe capacitou. Deus abençoe. Para a meditação da igreja, eu desejo, ali em Gálatas, capítulo 6, e o versículo 2, que diz assim: levai as cargas um dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. E a lei de Cristo é linda, é o amor. E o amor, ele ajuda. O amor, ele enobrece. O amor, ele levanta. O amor, ele resgata. Que Deus possa abençoar. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Também a missionária Amanda, ela é como chama? Ela é a coordenadora desses eventos, né? O pastor Maurício, que é o capelão, ele pediu para que ela fosse a orientadora, eu esqueci agora a palavra, a coordenadora. Ela está lá atrás, levante a mão, missionária. Como nós vamos recebê-la? Em nome de Jesus. Eu sei que a pastora vai estar apresentando a nossa doutora, né? Que irá ministrar a palavra do Senhor. E vamos estar atentos para que o Senhor venha falar, que Ele já está falando conosco. Muito obrigada. Meus irmãos, Pai do Senhor Jesus, minhas irmãs, Pai do Senhor, eu quero louvar a Deus pela vida de cada uma das irmãs que está aqui, participando desse chá de mulheres, e louvo a Deus também pela vida do meu pastor presidente, pastor Zacarias, que nos honrou, né, com a sua presença aqui, os obreiros que estão aqui à minha retaguarda, muito obrigado. E eu quero apresentar também a serva do Senhor que vai ministrar para nós aqui nesta noite, vai trazer uma palestra para nós, a doutora Andressa. É isso? Isso. Deus te abençoe. Fica de pé. Isso, fica de pé. Junto com ela também está o esposo dela, Paulo. Fica de pé também, Paulo. Esse casal maravilhoso que a gente teve a honra de convidar para estar aqui hoje com a gente. Como é que as irmãs e os irmãos que estão aqui, que recepcionam esse casal maravilhoso? Seja bem-vindos em nome de Jesus. Sinta-se à vontade, tá bom? A casa é do Pai, tá bom? Meus irmãos, tá aqui em minhas mãos duas servas do Senhor, uma que vai reger o grupão das irmãs, que é a nossa irmã Arlene, né? Obviamente, lá da sede, que é regente geral, e vai louvar conosco aqui a cantora do nosso campo. E, para te ser bem sincero, eu gosto muito de ouvir essa serva do Senhor. A nossa irmã Edna, ela está ali, ela prepara o louvor, mas antes de a irmã Edna louvar, vamos dar oportunidade para nossas irmãs, juntamente com a Arlene, para louvar ao Senhor, no nome do Senhor Jesus, porque o culto é de vocês. Amém? O culto é de vocês. Eu só estou aqui com o microfone na mão hoje, só por um motivo, que hoje minha esposa está ruim da garganta, está com uma alergia terrível ali, e ela pediu para me auxiliar, mas eu queria ficar ali, ó. Mas a gente trabalha unido e no final dá tudo certo. Então as irmãs estão com a oportunidade para louvar o Senhor. Enquanto as irmãs estão vindo, eu quero também louvar a Deus pela vida da missionária Amanda, ela que teve a sensibilidade, debaixo da tutela do nosso pastor presidente, de realizar esse trabalho maravilhoso com as mulheres. Isso vai unir muito as nossas irmãs do campo. Mulheres guerreiras que não têm medido esforços para poder fazer a obra do Senhor. Amém? Então sejam bem-vindas, fiquem em casa. Eu creio que o Senhor vai falar conosco através da serva dele e vai ser uma bênção em nome de Jesus.
Glória a Deus. A nossa irmã e cantora Edna já está com a oportunidade para louvar o Senhor com um hino. E logo após a nossa irmã Edna, eu vou passar para minha esposa e ela vai orar, introduzir a serva do Senhor para a palavra, no nome do Senhor Jesus. Som. Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu confesso para os irmãos que hoje eu queria só ouvir. Estou até com vontade de chorar, sabia? Eu queria só ouvir hoje. Foi tão corrido ali o meu trabalho hoje. Cheguei em casa, o esposo trabalhando, eu falei, vou lá com as irmãs. Mas já até conversei com as amadas ali, irmãs, eu vou só ouvir hoje. Mas Papai do Céu sabe de todas as coisas, né? Vamos louvar a Deus, vou louvar a Deus com este hino. Quem souber pode me ajudar, amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. O choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria, ela virá ao amanhecer. Eu vou fazer você vencer, e você nem vai se lembrar do que você passou. Eu vou fazer seus pés pisarem em lugares que você nunca imaginou. Eu vou te revelar mistérios que eu guardei as 7 chaves somente pra você. Faço contigo uma aliança, tô renovando as tuas esperanças, vou te surpreender. Aleluia. Sou grande, faço e desfaço, quebro arco e corta lança. Eu já pesei a tua vida em uma balança, e o que estava precisando de ajustes, eu já ajustei. Agora, daqui pra frente, deixa comigo que eu vou fazer. Vai descansar, dorme tranquilo, enxuga este pranto. Amanhã, quando tu acordar, já vai estar tudo pronto. Eu não dependo do ser humano. Uma gota d'água na minha mão é oceano. Eu não dependo dos seus contatos. Eu abato, soberbo e exalto o mais fraco. Amanhã quando tu acordar, amanhã quando tu acordar, amanhã quando tu acordar, já vai estar tudo pronto. Amanhã quando tu acordar, amanhã quando tu acordar, amanhã quando tu acordar, vai estar tudo pronto. Em nome de Jesus eu creio que o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Nessa peleja não tem que pelejar. Aleluia.
Amanhã, quando tu acordar, já vai estar tudo pronto. Assim diz o Senhor. Amanhã, quando tu acordar, amanhã, quando tu acordar, amanhã, quando tu acordar, já vai estar tudo pronto. Em nome de Jesus é feito. Aleluia. Se você crê, aclama o Senhor Jesus essa noite. Amém. Deus abençoe e agradece a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos se colocar de pé, servos do Senhor, servas do Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar a pastora, ela vai estar orando. Eu falei que ela vai orar, vem orar. E eu quero deixar as irmãs. A gente está aqui, nós homens, maridos, nós estamos aqui para sustentar, viu Andresa, doutora Andresa, para sustentar nossas esposas, porque a gente não sabe o que é que vem de lá para cá. Mas seja verdadeira no que tem que falar aqui, ó, porque ela é especialista em enfermagem, pós-residente em estética, pós-urgência e emergência. Ou seja, ela vai abordar bastante coisa aqui, irmãs. Então fique atenta e pegue a senha, porque é de graça. Tá bom? Deus abençoe. Fique à vontade. Glória a Deus, eu cumprimento a todos mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Oramos. Senhor, meu Deus e meu Pai, somos gratos a Ti por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas até o momento, Senhor. Agora, Deus, iremos entrar no momento mais importante da noite, Senhor, que é a palavra, direcionada pela Tua serva, Senhor, doutora Andresa. Que o Senhor use ela poderosamente nesta noite. Que seja o Senhor, meu Deus, falando através da boca da Tua filha, Senhor. Que o Senhor venha usá-la, Deus, para ouvirmos o que o Senhor tem para falar aos nossos corações, Senhor. Que o Senhor continue capacitando a vida da Tua serva. Que o Senhor continue abençoando a vida dela, a família dela, meu Pai querido. Que o Teu Espírito Santo venha reinar sobre os corações, a vida dos Teus filhos. Que eles sejam prósperos em tudo, meu Deus. E aonde eles puserem os pés, que abençoados sejam em nome de Jesus. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Continua conosco, continua falando aos nossos corações. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Doutora Andresa, pode vir. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Podem se assentar. Eu gostaria de iniciar agradecendo ao pastor presidente Zacarias e à sua esposa Ana Alzira pelo convite, ao pastor Matias, que é o pastor aqui da igreja, a sua esposa Elisama. Agradeço de coração o carinho e a oportunidade de estar aqui com vocês. Primeiro chá de mulheres, e eu estou tendo a honra de estar aqui com vocês. Quero pedir muito amor e muito carinho para que vocês recebam tudo o que eu tenho a dizer com o coração aberto. Que as palavras ditas aqui nesse altar possam fazer sentido para cada uma de vocês e verdadeiramente trazer a mudança necessária que cada um de nós precisamos. Eu sou Andresa, como já foi dito. Eu sou casada com o Paulo há 20 anos. Temos uma família linda e abençoada, 3 filhos, o Lucas, de 17, a Lara, de 15 e o Luíde, de 12. E posso dizer para vocês que fui abençoada com uma família linda. Deus foi bom conosco. Até porque o meu marido, gente, só para dizer, é resposta de oração, viu? Eu que pedi para Deus. A Bíblia diz que não tem o que queres porque não sabes pedir. Quando eu ouvi essa pregação, eu logo fiz uma cartinha para Deus, pedi o marido e Deus me mandou. E estamos aí há 20 anos. Eu gostaria de começar conversando com vocês sobre uma frase que existe na Bíblia, que diz que a mulher sábia
edifica a casa e a tola destrói. Nessas horas os homens deveriam dar um glória, hein? Vou repetir. A mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as próprias mãos. Quando a gente entende essa palavra, a gente busca a palavra sabedoria. E a Bíblia diz que a sabedoria, ela é dada para quem pede. Então, se pedires, receberá sabedoria. Mas a Bíblia também diz que quem busca, também receberá. Então, eu estou muito alegre de estar aqui com muitas mulheres que estão buscando sabedoria para poderem edificar as suas casas. Glória a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém? E eu quero iniciar com um versículo, porque eu sei que são mulheres de oração, então a gente tem que trazer a Bíblia, né? Para que vocês entendam aonde eu quero chegar. E a gente vai começar com 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. A mídia vai colocar? Vai. Ah, muito bom. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmo, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com o seu corpo. Vocês prestaram atenção no que eu acabei de ler? O nosso corpo não é nosso. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Quando a gente começa a ler a Bíblia, e eu tenho certeza que vocês conhecem muitas das coisas que eu vou dizer aqui para vocês, a gente se depara com várias questões a respeito do nosso corpo ser o templo do Espírito Santo. Mas lá atrás, no Velho Testamento, a gente vê Moisés construindo o tabernáculo. E quando Moisés, direcionado por Deus, constrói o tabernáculo, quando ele finaliza, o que acontece? O Espírito de Deus habita aquele lugar. E não era qualquer um que poderia entrar no tabernáculo. Não era qualquer um. Tinha que ser preparado. Tinham pessoas específicas para entrar naquele lugar. Aquele lugar era santo, porque o Espírito habitava ali. Tinha bagunça no tabernáculo, gente? Tinha zona? Tinha? Não tinha, né? Era tudo organizado. Tinha ordem e decência. Quando a gente continua caminhando pela Bíblia, a gente vê Salomão construindo o templo. E quando Salomão constrói o templo e quando ele finaliza, o que acontece com o templo? O Espírito de Deus habita aquele lugar. O templo era bagunçado? Ele era organizado. Qualquer um entrava? Qualquer coisa entrava? Tudo tinha que ser santificado para poder adentrar ao templo. Não é assim? Está na Bíblia. Quando a gente continua passando pela Bíblia, a gente se depara com Jesus. Jesus, ele era carne e osso como nós, né? Ele veio à terra, ele cumpriu 3 anos no ministério dele, ele nos deu o exemplo do que tinha que ser feito para adentrar ao reino. E Jesus, quando chega no templo, ele se depara com um templo desorganizado. Jesus encontra comércio dentro do templo. Jesus percebe que tinham coisas que não estavam santificadas. E o que Jesus faz? Jesus chega e se ira. Ele pega as mesas e faz, ó, pá, pá. No templo, não. O templo é santo. Desordem, bagunça no templo, não. Jesus excomunga todo mundo. Expulsa os comerciantes. Porque o Espírito habitava ali. Só que o Espírito não habita em templo bagunçado. Estão entendendo? Jesus explica, organiza, bota ordem
naquela bagunça, né? E aí o que acontece? As pessoas se espantam, né? O que está acontecendo? Por quê? Porque ali era santo. E o que eu tenho para dizer para vocês? Quando a gente entende que o templo do Espírito Santo é santo e não pode ter bagunça, a gente começa a compreender o princípio. Quando Jesus se entrega na cruz, o véu rasga. Mas o véu rasga do alto para baixo, não é de baixo para cima. Depois que Jesus é crucificado, passa um tempo e o Espírito desce à terra. E quando o Espírito desce à terra, ele habita no templo. E qual que é o templo que o Espírito passa a habitar? Qual? Passamos a ser o templo do Espírito Santo. Se eu sou o templo do Espírito Santo, no meu corpo é necessário ter ordem, decência. O meu corpo não pode ser bagunçado. No meu corpo não pode entrar qualquer coisa. Tá dando para entender? Se eu sou o templo do Espírito Santo, eu preciso ter zelo com o meu corpo. E eu não estou falando só de aparência. É tudo. Eu tenho que ter cuidado com o que entra e com o que sai. Eu tenho que ter cuidado com a minha saúde. Porque como que eu vou levar a palavra se eu não estou cuidando da minha saúde? Eu tenho que ter cuidado com a minha saúde em primeiro lugar. Porque como que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim? E hoje a gente vê uma inversão, principalmente com as mulheres. As mulheres cuidam de tudo e de todos e se esquecem de cuidar delas mesmas. E aí as enfermidades chegam, porque a gente não dá conta de tudo. Não somos mulheres maravilhas. Somos limitadas dentro do nosso processo. Então precisamos entender que, em primeiro lugar, eu sou o templo do Espírito Santo. Em segundo lugar, eu preciso cuidar de mim, em primeiro lugar, para depois poder cuidar dos demais. Tá dando para entender? Amém? A partir do momento que eu começo a entender que eu preciso cuidar de mim e que eu sou o templo do Espírito Santo, a gente vai começar a entender a mensagem que eu quero entregar para vocês. Quando a gente vai lá para o início de tudo, quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e a partir de Adão criou Eva. E quando Adão viu Eva, Adão fala, viu Adão que era bonita, não é? A Bíblia fala que Adão, quando viu a Eva, achou ela bonita. Então o homem é o do que vê. Tá dando para entender? O homem é do que. Depois, Deus dá ordem para Adão. Adão, oriente a sua esposa. Então a esposa é do que? O homem é do que vê e a esposa é do que ouve. Tá dando para entender? Deus criou Adão e Eva a partir da sua imagem e semelhança. Mas Deus não podia criar igual aos outros animais, porque a gente ia ser a partir da sua imagem e semelhança, então a gente teria que ter livre arbítrio. E o que é livre arbítrio, igreja? Poder de escolha. Então Deus nos criou com o poder de escolha. Deus é um pai tão bondoso que ele poderia ter falado assim para Adão e Eva: olha, o jardim é 100%. 50% é meu e 50% é de vocês. Não seria ótimo? Imagina a gente ter 50% do jardim só para nós? Só para eu e para o meu marido? Gente, mas não, Deus foi mais misericordioso ainda. Deus falou assim para eles: 1% é meu
99% é de vocês. E para não ter problema, Deus falou assim: eu vou colocar esse 1% no meio do jardim, que é para não correr risco de vocês se enganarem. Mas os outros 99% é de vocês. O jardim é um lugar de fartura. O jardim é lugar de abundância. Então a gente crê que Adão e Eva não tinham necessidade de nada. Eles tinham tudo. Se a gente parar para pensar, Adão e Eva não passaram por dificuldades. Eu tenho certeza que cada um que aqui está presente tem os seus traumas, tem as suas dificuldades, tem as suas dores. Não é assim? Eu tenho certeza. Problema com o filho, problema com o marido, problema com a mãe, problema financeiro. Se a gente for abrir para perguntar, cada um aqui tem o seu problema. Adão e Eva não tinham nenhum problema. Não é impressionante? Eles estavam no jardim, na abundância, na fartura e não carregavam nenhuma dor. Olha que maravilha. Coisa de Deus, né? Quem aparece no jardim? Quem aparece no jardim? Satanás. Satanás aparece na fartura, na abundância. Olha só, não é só quando a gente está na coisa ruim, na necessidade. Satanás apareceu no jardim. E Satanás vai em quem, igreja? Em quem ouve ou em quem vê? Oh, meu Deus. A mulher sábia e a tola com as próprias mãos. Satanás foi em quem? Olha só. Em quem deveria ser sábia, né? E Satanás chega em Eva. E o que será que Satanás deve ter falado para Eva? Porque hoje, gente, vou abrir parênteses. Quando chegar lá no céu, eu quero mais umas 4, 5 mulheres para a gente pegar a Eva e dar um couro nela. Porque não dá para entender como que ela caiu no papo da serpente. Mas enfim, a serpente chega na Eva e fala, né? Deve ter falado para ela, porque a Bíblia não traz em detalhes, mas a gente imagina, né? A Bíblia, eu imagino que Satanás deva ter chegado assim em Eva. Eva, come. Você merece. Por que ele está escondendo de você? O que esse fruto tem que você não pode comer? Não, come. Você é merecedora. Se a gente colocar para os dias de hoje, Satanás está no nosso ouvido. Vai lá, você merece. Você trabalha tanto, aguenta tanta coisa, está tão cansada. Come. Come. Não é assim? Até hoje está Satanás no nosso ouvido. Se ele foi para o jardim, para Eva, imagina nós aqui, né? Quem somos nós na fila do pão, né? Mas estava lá Satanás convencendo e Eva acreditou na lábia de Satanás. E Eva come. E não para por aí. Eva come e ainda convence o coitado do Adão a comer junto com ela. E Adão come. A mulher sábia e a tola, ela pegou o fruto e deu para Adão. E Adão come. Naquele momento, eles caem em realidade. Fizemos coisa errada. E percebem que estão e se escondem. Porque o pecado gera vergonha. Aí eles se escondem. Quem que aparece no jardim? Deus. Adão, Adão, cadê você? Deus chama Adão. Por quê? Para quem que ele deu a ordem? Para o Adão. Então percebam que a mulher tem que ser sábia, mas o marido tem que direcionar. Olha aí, está na Bíblia. Aí Deus, o que aconteceu? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Ah, não, foi ele que não me orientou direito. A primeira DR registrada na Bíblia aconteceu no jardim.
E sabe, irmãos, eu não vou entrar em detalhes, mas a gente precisa refletir uma coisa. Naquele momento, Eva só não perdeu o casamento dela porque não tinha concorrência. Porque se tivesse concorrência, eu tenho certeza que ela tinha perdido o casamento dela. Porque a Bíblia relata que eles ficaram um tempo sem se falar, até que o Espírito vem e renova a união dos dois. A mulher sábia, a tola destrói com as próprias mãos. Eva foi a primeira mulher da Bíblia. Eva foi a primeira tola da Bíblia. Olha só, a primeira mulher e a primeira tola. Só não perdeu o casamento porque não tinha concorrência. E quando a gente traz para a nossa realidade, né? Muitas de nós não prestamos atenção, mas Satanás está a todo momento no nosso ouvido, dizendo que a gente é merecedor, que a gente pode, por que não? E a todo momento tem alguém caindo na lábia de Satanás. E Satanás veio para roubar, matar e destruir. E ele não se contenta só em destruir você. Ele quer destruir você e sua família. Olha só. Passa-se muitos anos. A gente perde acesso ao paraíso. E quem precisa vir à terra para arrumar essa bagunça? Jesus. Jesus carne e osso como nós, né? Tinha fome, tinha sede, tinha frio. Tudo que nós sentimos, Jesus também sentia. E Jesus vem à terra para quê? Para nos dar o exemplo de como fazer para chegar ao reino. Jesus, ele vive tudo o que ele prega. Tudo que ele pregou, ele viveu. Ele não foi um líder que só falou. Ele viveu tudo que ele pregou. E Jesus fica 40 dias no deserto. O que Jesus faz 40 dias no deserto, igreja? Jejum. Olha só. Jesus jejuou. O que Jesus quis nos ensinar com o jejum? Ele quis nos ensinar a ter domínio próprio, a ter equilíbrio emocional. Eva comeu o que não devia por falta de domínio próprio e por falta de equilíbrio emocional. Ela se deixou levar pelas emoções dela. Eva comeu. Jesus está 40 dias no deserto. Imagina como que era o estado de Jesus 40 dias no deserto. Só o pó, pele e osso, né? Não é assim? Se a gente parar para pensar, ele deveria estar só o pó, pele e osso. 40 dias em jejum. Jesus abriu mão das suas necessidades, pastor. Ele abriu mão, não foi só dos desejos, foi da necessidade dele. Porque comer é uma necessidade. Não é, gente? E Jesus abriu mão. Quem aparece no deserto? Quem aparece? Olha só. O cão aparece no jardim, na fartura, mas o cão aparece no deserto. E ele chega em Jesus. A Bíblia não fala em detalhes, mas eu imagino, pastor, que Satanás deva ter falado assim para Jesus. Ô Jesus, 40 dias aqui, sozinho. Cadê seus amigos? 12. Nenhum subiu aqui para ver se você precisava de um pedaço de pão ou um copo de água. Nem aqueles 3 que falavam que eram mais próximos. Nenhum. Sua mãe, seus irmãos, seu pai, aquele que fala que é todo poderoso, dono de tudo. Ninguém veio aqui para ver. Olha o seu estado, Jesus, você está quase morrendo. Olha quem está aqui do seu lado. Eu estou aqui do seu lado, Jesus. Sou seu amigo. Vamos fazer um negócio, vamos fazer um trato? Transforma essa pedra em pão. E faz o que, igreja?
primeiro Adão caiu por quê? E o segundo Adão? Só para quem entendeu. O segundo Adão disse não. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai. E ali Jesus quebra o pecado de Adão, que perdeu o acesso ao paraíso porque não teve equilíbrio emocional, domínio próprio junto com Eva. Não resistiu e comeu a única coisa que não devia. Jesus não. Jesus resiste. O que Jesus está querendo dizer para a gente? Se eu tiver que morrer, eu morro. Mas eu não vou ceder às minhas vontades e aos meus desejos. Eu vou cumprir o meu propósito, o meu chamado. E Jesus renuncia o que ele precisava. Então a primeira coisa que a gente aprende é que Satanás aparece quando a gente está na vida boa e aparece também quando a gente está nas dificuldades. Ele aparece em qualquer momento, em todo o tempo. E a gente precisa entender e aprender a ter equilíbrio emocional e domínio próprio. E quando a gente fala de equilíbrio emocional e domínio próprio, isso se aplica em todas as áreas e em todos os momentos da nossa vida. Porque quando a gente vai um pouquinho mais na Bíblia, a gente chega em Provérbios 31, a gente lê lá o que é ser uma mulher sábia. Em Provérbios 31 está dizendo que a mulher sábia é aquela que acorda cedo. É aquela que acorda? Então, quero ser sábia, eu preciso acordar? Não adianta acordar meio-dia. Eu mereço dormir. Cuidado com o merecimento. Quem acha que merece alguma coisa vai merecer o inferno. A gente não merece nada. É tudo graça e misericórdia de Deus. Então, aquele que acha que merece alguma coisa, merece o inferno. Tá dando para entender? Então, eu mereço dormir até mais tarde. A Bíblia diz que a mulher sábia acorda. A Bíblia diz que a mulher sábia cuida da casa. A Bíblia diz que a mulher sábia dá ordem para os servos, então ela trabalha. A Bíblia diz que a mulher sábia provê o alimento, faz a mesa. Olha só. Quantas de nós estamos seguindo esses preceitos? A Bíblia diz que a mulher sábia cuida dos filhos. E agora é o momento dos homens da glória, hein? Agora é o momento dos homens da glória. A Bíblia diz que a mulher, além de fazer tudo isso, à noite, está com a lamparina acesa para dar conta do marido. Não ouviu um glória a Deus? Olha só, gente, essa parte é muito importante porque a mulher, ela acaba assumindo uma responsabilidade que às vezes não é dela. E deixa de fazer o que é dela. E aí depois ela não dá conta de tudo. E aí quem sofre é o marido à noite. Porque aí ela não aguenta mais, ela já está cansada. Já trabalhou tanto. Não dá conta. Por isso que no início eu falei para vocês que a primeira coisa é cuidar do nosso corpo. Por quê? Porque se eu não estiver saudável, eu não dou conta de tudo isso. Se eu não estiver saudável, eu não vou conseguir gerenciar todas as atividades do meu lar e da minha casa e da minha vida e da minha família e o meu esposo. Tá dando para entender? Então precisamos ser sábias. Precisamos cuidar do nosso corpo. Porque lembra que eu falei que o homem é do que vê? Lembra que eu falei? O homem é do que? Como que eu estou? Eu estou como eu casei? Ou eu me transformei numa outra mulher? Como eu estou? Mas eu quero que o meu marido me ame. Eu quero que o meu marido continue falando palavras bonitas. Mas como eu estou? Eu estou me cuidando? Ou eu estou cuidando de tudo e me deixando? A mulher sábia edifica, a tola destrói.
A igreja, ela é formada de famílias saudáveis. E se a responsabilidade da sabedoria está na mulher, a gente precisa se levantar como mulheres sábias. Primeiro passo é cuidar de mim. Cuidar do meu corpo, da minha saúde. Segundo passo, organizar minha casa, minha família. E dar conta do meu marido. A gente não dá conta de nada, ou a gente dá conta de coisas que não são importantes. E aí sabe o que acontece? A gente abre uma brecha. Por quê? Eu não cuido de mim, eu não santifico o meu corpo, eu como qualquer coisa, eu engordo, eu deixo de produzir hormônio, eu deixo de ter libido, eu começo a ficar cansada, eu começo a ficar com sono, eu começo a querer dormir até meio-dia. Aí o que acontece? Eu abro uma brecha. E quem adora a brecha, igreja? Ele pinta e borda na brecha. Aí ele entra nessa brecha. Aí ele prepara o prato para você e para o marido. Aí sabe o que acontece? Satanás está no seu ouvido. Você está feia. Você engordou. A roupa já não serve mais. Seu marido já não te procura. O marido é do que? Eu não estou me cuidando. Aí Satanás está lá, ó, no seu ouvidinho, e você vai se deprimindo, se deprimindo, se deprimindo. Aí do outro lado, Satanás está preparando o prato para o seu marido. E o prato que Satanás prepara, pastor, é sempre bem feito. E aí, alguns maridos, infelizmente, comem desse prato. E aí Satanás cumpre o que ele queria, que é roubar, matar e destruir família. Aí sabe o que acontece, igreja? A mulher, quando perde o casamento, o que ela faz? Ah, não vou ficar por baixo. Agora eu vou me cuidar. Aí faz dieta, vai pra academia, aí começa a organizar a vida, acorda cedo, se arruma. Depois que perdeu o casamento, depois que perdeu a família, depois que destruiu o futuro dos filhos, não é isso que Deus quer. Eu não sei porquê, hoje eu estou aqui. E Deus pediu para eu trazer essa palavra para vocês. Precisamos nos levantar como mulheres sábias. Precisamos ler e reler o Provérbios 31. Entender qual é a nossa verdadeira responsabilidade. Cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa família, cuidar dos nossos filhos e cuidar do nosso marido. Para que não dê brecha, para que Satanás não entre na brecha e destrua o nosso bem mais precioso, que é a nossa família. A gente pode perder tudo, irmãos, mas se a gente tem alguém do nosso lado, a gente recupera tudo. É só lembrar de Jó. Perdeu tudo, mas ele não perdeu a fé em Deus. E a mulher titubeou, mas ele rapidamente trouxe para perto dele e vamos embora. E é sobre isso. É a gente lutar pela nossa família. Mas em primeiro lugar a gente precisa cuidar do nosso corpo. Porque somos templo do Espírito Santo. Então, primeira coisa que eu tenho que entender é que se eu sou templo, eu não como qualquer coisa. Eu vou cuidar da minha saúde. Eu vou passar a praticar exercícios físicos. Porque Deus, Ele nos deu livre arbítrio. Então, irmãos, não é aceitável você chegar aqui e falar, pastor, eu estou hipertensa. Mas se Deus quis assim, não. Eu estou hipertensa por negligência minha. Ai, pastor, eu estou diabética. Mas foi Deus que quis assim? Não. Jesus levou as doenças na cruz. Então, peraí, se eu estou pré-diabético ou diabética, é por negligência minha. Não é culpa de Deus. Não é vontade de Deus. A mulher, às vezes, está cansada, sem libido. Ai, mas é a menopausa. Não.
Isso podia ser lá atrás, na época dos nossos avós, sabe, gente, que não tinha? Hoje em dia tem medicamento, hoje em dia tem tratamento. Então eu tenho que fazer a minha parte, eu tenho que me cuidar. Eu não posso colocar a culpa no outro, tá certo? E aí a gente se cuida, a gente se organiza, a gente busca a sabedoria e a gente coloca em prática. E aí entra mais uma palavra que eu gosto muito, que a Bíblia diz assim, que o homem tem que amar a esposa. Agora é a hora das mulheres da glória. O homem tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Cristo morreu na cruz pela igreja. Olha só. Não quer dizer que os homens precisem morrer por nós. Mas Deus está deixando a ordem que o homem tem que se dedicar à esposa. Já que eles estão aqui, né, gente? Vamos aproveitar. A Bíblia diz que o homem tem que se dedicar à esposa. Tem que cuidar, tem que zelar, tem que ser protetor. Tem que orientar a esposa. Não é assim? Está na Bíblia. E aí, o homem se alegra com o que vê. E a mulher se alegra com o que... Aí é um casamento feliz. Glória a Deus. Quando a gente entende isso, aí é só da glória. Casamento feliz pro resto da vida. Mas, gente, quando a gente pensa sobre o cuidado do nosso corpo, o que a gente precisa fazer, me vem à mente Daniel. Conhecem a passagem de Daniel? Daniel, ele saiu cativo de Jerusalém, ele era um menino, se tornou um escravo. E aí Daniel chega na Babilônia, e por merecimento ele virou governador do rei. Tá certo? Ou não? Merecimento não. Por graça e misericórdia de Deus, ele virou governador do rei. Daniel adquiriu o privilégio de se assentar à mesa do rei. Olha só. A mesa do rei só se assentavam os privilegiados. A nobreza, os reis, os príncipes, os sábios daquele povo. Não era qualquer um. Se a gente chegasse lá, a gente não ia se assentar na mesa do rei. E como que era a mesa do rei? Farta. Os melhores cozinheiros estavam aonde? No palácio. Então imagina como era a comida na mesa do rei. Só que acontecia uma coisa. Na hora que aquele povo ia se assentar para comer, Daniel se levantava, pedia licença, ia para o seu quarto, comia frutas, legumes e verduras. Buscava a janela, direção de Jerusalém, e clamava a presença de Deus: Senhor, me dê força para resistir. Olha só. Daniel não comia o que ele queria. Vocês acham que Daniel não queria se assentar naquela mesa? Vocês acham que Daniel não queria participar daquele banquete? Imagina o cheiro daquela comida. Mas Daniel pedia licença. Ele não comia o que ele queria. Ele comia o que ele precisava. Olha a primeira lição. A gente não deve comer o que a gente quer. A gente precisa aprender a comer o que a gente precisa. Porque glutonaria é pecado. E se glutonaria é pecado, quem come demais vai para onde? O que Jesus nos ensinou no deserto? A ter equilíbrio emocional e domínio próprio. Vale abrir um parênteses, gente, que obesidade é uma doença. E que para toda doença existe um tratamento. Mas eu só trato quando eu entendo. E quando eu entendo,
eu me trato. Tá dando para entender? Então, se Daniel não se assentava naquela mesa, não comia o que queria, só comia o que precisava, o que a gente aprende aqui? Que profeta tem cardápio. Que profeta não come qualquer coisa. Que profeta não se assenta em qualquer mesa. E que profeta não está nem aí com o que os outros vão dizer. Quando eu sei o meu objetivo e o meu propósito, eu não desvio. Eu permaneço. É forte. Daniel não comia o que ele queria, ele comia o que ele precisava. E eu queria que todos vocês entendessem e recebessem essa mensagem hoje. Eu não devo comer o que eu quero, eu tenho que comer o que eu preciso, porque o meu corpo é templo do Espírito Santo. E se o meu corpo é templo do Espírito Santo, não entra qualquer coisa no meu templo. Não pode ser bagunçado, não pode ser desorganizado. Tem que ter ordem e decência. Eu preciso ser o exemplo. Eu preciso estar saudável para poder conduzir a minha casa, porque a mulher sábia edifica e a tola destrói com as próprias mãos. Tá dando para entender aonde a gente quer chegar? A gente precisa se levantar como mulheres sábias. A gente precisa pedir a direção de Deus. Eu vou pedir para colocar no telão Provérbios 23. 23, 19 e 20. Eu vou pedir para a igreja prestar atenção nesse versículo. Ouça, meu filho, e seja sábio. Mantenha seu coração no rumo certo. 20. Não esteja entre os e nem entre os. Olha só. Tá na Bíblia. A Bíblia está dizendo para eu não estar entre quem bebe demais e com quem come demais. Gente, comer não é pecado. O que é pecado é a gula. A gula é pecado. E o que é pecado, por exemplo? Eu estou aqui com vocês. Terminando o culto, tem um café lá atrás. Eu pegar um pedaço de bolo e um copo de chá, tá tudo certo, não tá? Agora eu comer o bolo inteiro, é gula. É zoião. Demonstra falta de equilíbrio e de domínio próprio. É, gente. E eu não estou dizendo de vontade, porque a gente até tem vontade de comer mais, mas você fala, não. É o que eu preciso, não é o que eu quero. Deu para entender? É o que eu preciso, não é o que eu... Porque a Bíblia, pastor, diz assim: enfrente o mal. É isso que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Fuja. Deus sabe que a gente é inclinado para o mal. Ele não fala para a gente enfrentar, ele fala para a gente fugir. Então, se eu sei que eu não tenho equilíbrio e domínio próprio, eu vou ficar ali do lado daquela mesa? Eu vou pegar o que eu preciso e vou, ó. Porque senão eu vou comer 2, 3, 4, 5 bolos inteiros. Se duvidar, eu ainda vou falar, irmã, já que sobrou, eu vou levar para casa. Vou levar para casa, porque antes de dormir, pastor, dá uma fominha, eu vou comer um pouquinho mais. E aí a gente vai atraindo coisas para a nossa vida, né? Doenças, enfermidades,
né? E por aí vai, que vocês já entenderam. Então a gente precisa ter sabedoria, porque está na Bíblia. E ainda tem mais, pode passar para o próximo. Por quê? O que vai acontecer? Porque o beberrão e o comelão... Quem bebe e come demais acabará dormindo. Ó o povo que dorme até meio-dia. Está na Bíblia. A Bíblia fala que quem quer tem que acordar cedo, tem que buscar. Não pode ter preguiça. Preguiça é pecado também. Olha o que a Bíblia fala. Quem come e bebe demais acabará na pobreza. E a sonolência vestirá de trapos. Essa pessoa vai para o céu, igreja? E a Bíblia está dizendo para a gente não andar com essa pessoa. E se a Bíblia está dizendo para a gente não andar com essa pessoa, quer dizer que eu não posso ser essa pessoa. E se eu fui essa pessoa até hoje, hoje eu estou aqui para dizer, é hora de mudar. É hora de acordar. É hora de se levantar. Por quê? Porque quando a gente entende, a gente pede perdão para Deus e a gente muda. E às vezes eu consigo mudar sozinho. E às vezes eu vou precisar de ajuda. E tá tudo bem. Ninguém é melhor do que o outro porque consegue mudar sozinho ou porque precisa de ajuda. Mas a mudança precisa acontecer. Eu não posso ter conhecimento que eu estou em pecado e permanecer no pecado. Tá dando para entender? Posso ouvir um glória? Eu sei que é uma palavra que confronta muito. Mas a gente só muda quando a gente é confrontado. E às vezes a gente pede para Deus, Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar meu casamento? Senhor, o que eu preciso fazer para melhorar minha relação com os filhos? E às vezes a mudança está aqui, ó. No nosso posicionamento. É só pegar Provérbios 31 e ver o que é ser mulher sábia. E ver se eu estou seguindo esses princípios de sabedoria. É só buscar Deus, porque a sabedoria vem de Deus. E nos é dada quando a gente busca. Se eu ficar em casa, enfurnada, deitada, não vou conseguir ter sabedoria. Mas se eu vier na igreja buscar a palavra, buscar entendimento, eu vou adquirir sabedoria. E é isso que Deus quer aqui nessa noite. Que vocês possam compreender e entender que é uma palavra de confronto que dói, que mexe. É complicado a gente saber que a gente está em pecado. E a começar de mim, irmãos, porque somos todos pecadores. Por isso estamos aqui na terra, né? Mas a gente precisa mudar. A gente precisa começar a se posicionar. A gente não pode se conformar. Então eu preciso ser a minha melhor versão. Para que o meu marido me olhe e goste do que vê. E aí eu vou começar a ouvir o que eu gosto de ouvir. Às vezes a gente acha que a mudança é pelo outro. Mas a mudança começa em nós. Porque a salvação é individual. E a Bíblia está dizendo, não ande com quem come e nem com quem bebe demais. Amém? Amém. Amém. Deus é maravilhoso. Que a gente possa refletir. Porque muitas de nós vai para o exagero por conta de traumas de infância. Muitos de nós vai para o exagero porque perdeu algo. Alguns foram abusados, alguns foram abandonados, alguns foram rejeitados. Eu não sei o que cada um de vocês sofreu. Qual é a desculpa que cada um está usando? Porque no fundo,
é uma desculpa que Satanás fica no nosso ouvido, fazendo a gente acreditar. Mas nenhum de nós é essa pessoa. A gente é o que Deus planejou. A gente não é o que Satanás fica falando no nosso ouvido. Vocês sabem que eu fui uma pessoa que fui abandonada na infância, né? Meu pai foi embora de casa, pastor, e deixou a minha mãe com 3 filhos. E minha mãe foi muito guerreira, né? Saiu, foi trabalhar de faxineira e criou 3 filhos. E para a glória de Deus, todos na casa de Deus. Porque Deus é maravilhoso. E eu lembro que quando eu era criança, minha mãe, ela recebia o salário era só pra gente comer. Não tinha fartura em casa. E mal tinha pra gente se vestir. E naquela época, o governo não dava nenhum benefício. Não tinha uniforme, não tinha material escolar, não tinha nada. Só quem é mais de 40 anos que sabe. Porque hoje o governo dá muito benefício, né? E naquela época não tinha. E aí o que acontecia? Eu não tinha tênis pra ir pra escola. Eu não tinha. E aí eu tinha uma prima minha que tinha uma condição melhor de vida. E sempre quando ela trocava de tênis, ela dava o tênis velho pra mim. Só que ela calçava 36 e eu calço 34. Então o que eu fazia? Eu colocava papel no sapato, no tênis, e ia pra escola. E eu não conseguia fazer educação física, que era o que eu amava, porque o tênis saía do pé. E aí o pessoal vinha, por que você não faz educação física? Eu falei, não, porque eu não quero, tô com cólica, tô com dor. Sempre arrumava uma desculpa para não falar, né? Mas na verdade eu não tinha tênis para fazer educação física. E passou. Com 13 anos fui trabalhar, trabalhava de segunda a sexta, estudava à noite, com 13 anos. O dinheiro era pouco, passei a vender pastel na feira de sábado e domingo. Então trabalhava de segunda a sexta e de sábado e domingo vendia pastel na feira. Fiz minha faculdade assim, trabalhando de segunda a sexta e vendendo pastel de sábado e domingo. Me formei. E Deus é tão misericordioso que 3 meses depois que eu estava formada eu arrumei um emprego. Eu tinha um salário na época de R$359. Eu pagava 400 de faculdade. A conta não fecha, né? Aí eu vendia pastel na feira, ganhava o restante para pagar a faculdade. 3 meses de formada, meu salário foi para 1.890. Primeira coisa que eu fiz, cheguei em casa, peguei minha mãe, vamos pro mercado. Falei, pega o carrinho e compra o que a senhora quiser, que o tempo de escassez acabou. Enchemos o carrinho, voltamos para casa, tudo feliz, né? Porque antes era tudo contadinho, né? Primeira vez que a gente entrou no mercado e não precisava fazer conta do que dava e do que não dava, né? Aí fui e comecei a comprar o quê? Sapato. Aí comecei a comprar sapato. Até um dia que meu marido falou assim, por que você tem tanto sapato? Você tem muito sapato. E aí quando eu fui ver no meu armário, eu tinha mais de 100 sapatos. Eu era aquela que comprava sapato e escondia para meu marido não ver. Não porque ele brigava, gente, porque esse homem é um presente de Deus. Eita glória. Mas não é porque ele brigava, é porque eu tinha vergonha. No fundo eu sabia que eu estava fazendo alguma coisa de errado, porque às vezes a gente estava, sabe, na limitação do orçamento, mas eu estava lá comprando sapato. E comprando sapato. E aí eu via o sapato, eu não comprava um, eu comprava todos, um de cada cor. Aí ele, para que tanto sapato? Para que tanto sapato? E naquele dia eu falei, meu Deus, para que tanto sapato? De primeira eu não gostei, o que ele está querendo se meter? Eu trabalho, por que agora eu não posso comprar meus sapatos? Mas na hora depois, assim, o Espírito Santo falou comigo, para que tanto sapato? E aí eu fui lembrar da minha infância. Então foi um trauma que eu carreguei, de não ter sapato. E aí eu comecei a comprar todos os sapatos. E eu falei, não, isso é falta de equilíbrio emocional, é falta de domínio próprio. Não, para quê?
Eu vivi isso, eu não tinha. Por que agora eu tenho tantos com tanta gente que não tem? Falei, não, eu tenho que aprender a entrar numa loja e comprar só se eu preciso. E ali eu dei um monte. Dei mais da metade dos sapatos. É que mulher, gente, precisa ter uma sandália, precisa ter uma bota, precisa ter um sapato, um chinelinho, né? Então é diferente do homem, que é um tênis e uma bota, né? Mas no meu caso, estava no exagero. E aí eu dei mais da metade dos meus sapatos. E aquilo para mim foi um livramento. Sabe quando você dá um grito de liberdade? Meu Deus. Eu entendi que aquilo estava me aprisionando. Sapato. Mas na verdade, foi a necessidade lá da infância. O que está aprisionando vocês? Qual é o trauma de infância que está aprisionando? O que está segurando vocês de avançar? É tempo de refletir, tentar entender, resgatar lá na infância. Por que eu tenho uma compulsão alimentar? Por que eu tenho crise de ansiedade? Quais são os gatilhos? O que gera isso? Qual é o trauma? Só tenho mais um tempinho para compartilhar com vocês. Eu casei com ele e ele é de uma família estruturada. Teve pai, teve mãe, todos, a família inteira criada na igreja. E como eu disse, eu não. Como eu tive o abandono, no meu subconsciente, eu estava preparada para ser abandonada todos os dias. Se meu pai foi embora, nem lembrou que a gente existia, que dirá marido. Ele vai embora a qualquer momento. No meu subconsciente, ele ia me abandonar. E aí todos os dias eu ficava, você me ama? Ele, te amo. Ah, mas você não demonstra. Ele, como não? Não demonstra. Aí no outro dia, você me ama? Amo. Mas você não demonstra. Mas como não? Até um dia que ele virou para mim e falou assim, Andresa, eu não sei mais o que fazer para te provar que eu te amo. Eu já estou te dando o meu 100%. Mas o meu 100% não é o suficiente para você. Eu não consigo te fazer feliz. Naquele momento, virou uma chave aqui, ó. Pá. Falei, não é sobre ele, é sobre mim. Sou eu que sou um buraco sem fundo. Eu estou querendo que ele supre algo que não foi ele que causou. Estou querendo que ele tape um buraco que não foi ele que abriu. E ele nunca vai fazer isso, ele nunca vai conseguir. Porque o buraco sem fundo sou eu. E ali, graças a Deus, Deus virou uma chave na minha mente. Não, ele está te dando o melhor dele. E esse melhor dele tem que ser o suficiente para você. Irmãos, dói, né? O confronto dói. A gente perceber que o erro está em nós dói. E ali naquele momento eu falei, não posso perder esse casamento. Eu pedi para Deus, vou entregar para o diabo de mão beijada? Não. Ali pedi direção para Deus, pedi sabedoria. Eu falei, não, eu tenho que parar com isso. Porque o que ele faz para mim é o melhor dele. E se é o melhor, eu tenho que aceitar e agradecer a Deus pela misericórdia de Deus. Mais um trauma da infância. Primeira necessidade, não tinha sapato. O segundo, o abandono. Tem um terceiro. Engravidei e tive meu primeiro filho. Meu marido, um excelente pai. Aquele pai que dava banho, que trocava, que de madrugada acordava, pegava a criança para eu não precisar levantar, levava até a mim. Com 6 meses de vida, meu filho
saudável, graças a Deus. Meu marido chega em mim e fala assim: Andresa, você não beija seu filho? Você não abraça nosso filho? É como assim? Você não gosta do nosso filho? Eu falei, eu amo meu filho. Mas por que você não dá carinho para ele? Irmãos, foi mais um dia de choro. Falei, meu Deus, eu não sei dar carinho. Como que a gente dá aquilo que a gente não recebeu? Como? Como praticar aquilo que você não aprendeu? Minha mãe, ela teve que sair para trabalhar, então ela virou o pai da casa. Saía 4 horas da manhã, voltava 10 horas da noite. Eu não lembro da minha mãe dando um abraço ou dando um beijo na gente, mas eu lembro da minha mãe trabalhando para dar o melhor pra gente. Vocês verem o que um lar destruído faz? Tira todo mundo do seu lugar e muda os papéis. Olha isso. Quando a gente dá brecha para Satanás. E aí a gente cresceu sem esse carinho, sem esse afeto. E eu não sabia. Na minha cabeça, a mãe fazia o quê? Trabalhava. Para dar o melhor para os filhos. E foi isso. E era isso que eu fazia. Trabalhava. E trabalhava. E trabalhava. E aí ele, com a glória de Deus, teve a sabedoria de chegar em mim e falar: Andresa, você não abraça e não beija o nosso filho. Naquele momento, Deus, o Espírito Santo, novamente teve misericórdia de mim e me fez refletir. Por que eu não faço isso? E aí eu entendi que é porque eu não sabia. E ali, irmãos, eu pedi perdão para o meu filho e pedi para Deus, eu fiz uma oração: Senhor, me ensina a ser uma mãe mais amorosa. Me ensina a ser uma mulher, uma mãe carinhosa. Eu não quero que o meu filho passe pelo que a gente passou. E ali naquele momento eu comecei a pegar, comecei a falar eu te amo, comecei a dar carinho. No começo não é fácil, né, irmãos? Porque não é uma coisa que você sabe fazer. Mas Deus, através da sua misericórdia, Ele vai dando a direção. E hoje, todos os dias, a gente, né, amor? A gente é carinho puro lá em casa. É amor, eu te amo, me dá beijo, me dá abraço, vem aqui. Todo dia que sai, antes de ir para a escola, vem dar beijo, dar abraço. Então essa mudança, ela acontece quando a gente entende e reconhece. Quando a gente acha que está tudo bem, não tem mudança. Quando a gente acha que eu nasci assim, eu vou morrer assim, não tem mudança. E se não tem mudança, não tem o Espírito Santo de Deus. Amém? Então, que vocês possam refletir com muito carinho em tudo que eu disse. Que alguma coisa possa fazer sentido para cada um de vocês. Que vocês possam deixar todo o trauma de infância, toda a rejeição, todo o abandono, todo sentimento ruim que em algum momento vocês viveram ou passaram, e possam se libertar de tudo isso. Que vocês possam entender e santificar o corpo de vocês, o templo de vocês, para que o Espírito verdadeiramente possa habitar. E que vocês, mulheres, estamos no chá de mulheres, possam pedir direção para Deus, sabedoria, e se levantem, porque a mulher sábia edifica e a tola destrói. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade. Meu Deus, que palavra, não é verdade? Doutora Andresa foi muito usada por Deus nesta noite. E assim como muitas coisas que ela falou mexeu comigo, eu tenho certeza que mexeu com cada um de vocês também, cada mulheres que estão aqui. E eu creio que não só as mulheres, mas os homens também, viu?
Que Deus continue abençoando sua vida, doutora Andressa, seu ministério, em nome de Jesus. Que o Senhor continue te usando, te capacitando. Em nome de Jesus, que o Senhor guarde a sua vida e a sua família. Em nome de Jesus. Glórias a Deus.